são feitos para que a gente não venhamos cair no mesmo erro. Convido os irmãos a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, o capítulo de número 5, e o versículo número 15. O 15 eu vou ler para a primeira tempo. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Meus irmãos, nós estamos em um mês denominado mês da família, e a família, ela é e continua sendo um projeto de Deus aqui na terra. O pastor Jackson falou que não existe igreja sem família, e não existe família sem igreja. A família, ou seja, a igreja, ela é formada, a igreja ela é formada de família. E uma família destruída, ou seja, uma família desestruturada, ela acaba tendo ou sendo uma ruína. Uma casa sem reboco, vamos colocar assim, uma casa sem reboco, ela começa a cair, ela começa a rachar. É preciso fazer o quê? É preciso reparar os rebocos para que aquela casa mais para frente ela não venha a cair. Tem alguns irmãos aqui que são pedreiros, eles sabem muito melhor que eu dessa situação, né? Então é importante lembrarmos que a nossa família, ela precisa estar solidificada e edificada e fundamentada aonde? No Senhor Jesus Cristo. O Salmo de número 46 vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aí o Salmo 91 já vai dizer: aquele que habita no esconderijo. Aquele salmo é um salmo muito lindo, que muitas pessoas, eles amam o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porém, a sombra do Onipotente, a sombra do Deus Poderoso só cobre aqueles que se abrigam debaixo dela. Se nós não nos abrigarmos debaixo da sombra do Onipotente, nós estamos desprotegidos. Eu não me lembro mais, se eu me falo de memória, que eu não sei se é o apóstolo Paulo ou o apóstolo 1 João, que fala que o diabo ele anda em derredor, procurando a quem plagar. Ele anda em derredor procurando. Então, se ele anda em derredor, ao nosso redor está quem? Os anjos do Senhor. A palavra de Deus mesmo já fala que o Senhor acampa os seus anjos ao redor do seu livro e dele. Então os anjos do Senhor estão acampados ao redor dos seus. Porém o inimigo, ele está rondando como um leão em derredor. Porém, por que ele não pode se aproximar? Porque você está no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Nossa família precisa estar, irmãos, no esconderijo do Altíssimo. Então, como hoje, ou seja, como esse mês é um mês que é falado sobre família, eu busquei a direção do Espírito Santo e ele me deu este livro, o livro de Efésios, capítulo 5 e o 6. Ele fala exatamente sobre família e fala sobre a prudência. O que é a prudência? A palavra de Deus no livro de Mateus fala que o homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha, certo? Aí no livro de Provérbios vai também falar que a mulher sábia, ela edifica a casa. Então a edificação da casa, ela não é só para o homem, a edificação da casa também é para a mulher. A mulher não fica por baixo. Ah não, o homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. Mas o rei Salomão também vai dizer: a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então é papel dos dois se familiarizar, ou seja, buscar o compromisso dos dois juntos ter essa construção. E hoje eu tenho meia hora, e nessa meia hora eu quero falar sobre a família de Jacó. Tivemos um estudo acerca dessas famílias, e o Espírito Santo me fez ir até essa família de Jacó. E o que levou tantos problemas nessa família?
E é o que acontece em nossos dias. Louvado seja meu o nome Deus, do Senhor Jesus. Aleluia. No capítulo número 32 de Gênesis, vai falar quando Jacó faz uma aliança com seu sogro Labão. Depois de todos os problemas, eu vou pular essa parte. Jacó faz uma aliança com seu sogro Labão, e então ele decide ir embora. Mas porém, para Jacó tomar essa decisão, Deus havia falado com ele: olha, Jacó, volta para a tua terra, porque eu serei contigo. Porém, se os irmãos analisarem a história de Jacó, quem foi Jacó? Jacó, ele foi deixando uma fama não muito agradável. Quem era Jacó? Quem era Jacó? O enganador. Jacó deixou uma fama e o seu irmão procurava matá-lo. O seu irmão Esaú havia tido aquele conflito entre irmãos, aquele ressentimento entre irmãos, e Jacó, ele não se importou em ir até o irmão para se reconciliar. Porém, ele foi embora, e depois de ter passado aquele processo todo na casa do seu sogro, 14 anos, ali trabalhando com o seu sogro, ele ficou muito tempo, até que Deus falou: você tem que ir embora. Então Jacó toma a decisão de sair da casa do seu sogro e voltar para a sua terra. Porém, Jacó tinha um grande desafio. Qual era o desafio? Ainda nele havia o medo. O medo de quê, irmão? O medo de encontrar o seu irmão Esaú, porque ele sabia que Esaú ainda havia ressentimentos. Aqui, eu escrevi aqui que o primeiro ponto é imprescindível o princípio do perdão no lar. É fundamental o princípio do perdão no lar. Um lar que ele não existe o perdão, ele é um lar que vai existir consequências no futuro. Um lar que não existe o princípio do perdão é um lar que vai haver consequências no futuro, e consequências não tão agradáveis. Esse princípio, aí, quando se é implantado esse princípio, nenhuma raiz da amargura pode dominar. Quando esse princípio é implantado, nenhuma raiz da amargura pode dominar. Por quê? Porque é implantado o princípio do amor. No livro de Provérbios, capítulo número 4, e o versículo número 23, o rei Sábio Salomão, ele vai escrever: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da água da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da água da vida. É comum você encontrar por aí famílias que são desestruturadas, irmãos que têm históricos de pais que eram agressivos, e por aí veio aquela geração, aquela corda bamba de pessoas que vieram com históricos ruins. Há aqueles que conseguem romper essa barreira, há aqueles que conseguem romper este sentimento de amargura. No livro de Hebreus, o capítulo número 12, versículo número 14, 15, ele vai dizer que nenhuma raiz de amargura é seguir a paz com todos, e a seguir. Quando fala seguir, fala em prosseguir. Quando fala seguir, é um passo após o outro. Seguir a paz com todos. Eu preciso continuar. Hoje eu estava no trabalho meditando, e o interessante é que eu posso escolher as pessoas que eu devo andar. Eu posso escolher, posso. Porém, eu preciso amar todos da mesma maneira. Eu posso escolher. Eu vou andar com Alain, vou andar com Daniel, vou andar com Marquinhos. Mas com João, com Pedro e a Maria eu não vou andar. Eu posso. Posso sim. Porém, o amor é diferente. Eu preciso amar a todos incondicionalmente. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Porque antes dele me amar, antes dele te amar, ou seja, antes de eu
amá-lo, antes de você se entregar, ou seja, tomar a decisão de se entregar a Ele, Ele primeiro te amou. Antes de você amá-lo, Ele te amou primeiro. Então, como Ele nos amou primeiro, esse foi o mandamento, que nós temos que amar uns aos outros. Esse foi o primeiro mandamento. É um mandamento de Jesus. Não é somente uma ordenança, é um mandamento que nós temos que amar a todos e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu posso escolher as amizades, ou seja, as pessoas que eu vou andar ou que eu vou conviver. Posso. Não é errado, não é pecado não. Porém, o amor é diferente. Ah, não, mas eu detesto o fulano de tal. Está errado. Está errado. Porque 1 João, capítulo número 3, o versículo 15, está na Bíblia. 1 João 3,15 diz assim: aquele que odeia seu irmão, ele é homicida. Quando o lar ele não tem esse princípio do perdão, filhos se agridem e os filhos veem porque os seus pais, uma vez que seus pais ele não tem aquela constância, aquele diálogo, os filhos eles vão aprender e os filhos vão seguir no mesmo caminho. Eu já ouvi filhos dizer: você ou eu sou que nem meu pai, eu herdei a natureza do meu pai. Eu venho de uma família, vou dando a história de Jacó, eu tenho 20 minutos. Eu venho de uma família onde os meus avós, ou seja, onde o meu avô, pai do meu pai, era comum brigar com seus filhos entrar muito tempo já crescidos. Então eles bebiam muito, e então eles se agrediam. Então, deixa eu explicar lá o que acontecia. Eu vou explicar para você. Presta atenção, não murmure não, deixa eu explicar. Era comum, para eles era comum, eles se agrediam. Então, quando meu pai casa com a minha mãe, o meu pai, ele começou a beber. E o meu pai tinha muito conflito com a minha mãe. Lá em casa nós somos 8. No domingo, irmãos, eu e os meus irmãos mais novos, às vezes a gente estava brincando de frente, não sei se já aconteceu aqui, na frente da casa lá montada, onde a minha mãe mora. E quando a gente, meio-dia que a gente avistava o meu pai, a gente já corria para a da mãe, porque a gente sabia que ia haver conflito, ia haver brigas. E minha mãe não ficava por trás também, então aí era conflitos e mais conflitos. Mas, por incrível que pareça, nós rompemos essa barreira. Como é a convivência hoje com o seu pai? Nós convivemos com o nosso pai muito bem. Os 8. O meu irmão mais velho teria todo motivo. Meu irmão mais velho foi o que mais entrou em conflito com o meu pai. Por quê? Porque o filho mais velho vai ver o pai ali querer agredir sua mãe para ele deixar. Irmão, mas não tem conhecimento de Jesus não. Nós não conhecíamos Jesus. Nós nascemos num lar onde as pessoas eram plantadas e diziam assim: eu nasci nessa lei eu vou morrer. Então nós nascemos nesse padrão. É comum, é normal. Mas graças a Deus, nós rompemos esse ciclo de ressentimento. E você e seus irmãos, hoje, somos em 8. Nós vivemos muito bem, graças a Deus. Nós temos um ônibus, tem 5 em São Paulo, aqui somos em 3. Aqui somos em 3, aqui na Bahia. Mas a nossa comunicação é diária. Mas por quê? Porque o primeiro passo, a minha mãe ela não tinha sabedoria. Ela não tinha sabedoria assim para lidar com o casamento. Mas foi algo que ela rompeu. E ela disse: meus filhos não. Meus filhos eles não vão sair assim. E o que mais a minha mãe nos orientava era isso. Era acerca do amor e acerca do perdão. Minha mãe sempre falava: olha, da mesma forma que vocês entraram, vocês têm que sair. No colégio ela dizia assim: olha, se eu souber que vocês aprontou alguma coisa, você não vai mais. Então a gente teria que andar na linha. Não é que nós precisamos nos gloriar,
Nós precisamos romper se quisermos ser vitoriosos, se quisermos alcançarmos alguma coisa. Temos que romper padrões e ressentimentos. Então vamos lá. Jacó, então ele sai dali da terra, depois de ter feito aquela aliança com o seu sogro, e então ele vai. E então ele faz uma oração a Deus. Por quê? Porque o seu coração estava temeroso. Imagina você, irmãos, uma pessoa que roubou o seu irmão, uma pessoa que roubou o seu irmão, se tornou enganador, e agora tem que dar, depois de tanto tempo, tem que dar ao seu irmão. Ou seja, consequências dos pais. Consequência dos pais de Jacó e Esaú. Porque havia uma promessa para os dois. A promessa não era só para Jacó. A promessa também seria Esaú. Porém, quem era que ia ser o líder? Seria Jacó. Porém, Esaú não deixaria de ser abençoado. Porém, o que é que Sara, essa Rebeca, vai lá e faz? Rebeca pega o seu filho preferido, já Isaac. Ele diz: não, eu não vou abrir mão da primogenitura, porque a primogenitura tem que estar sobre Jacó, tem que estar sobre Esaú, perdão. Rebeca é Jacó e Isaac é Esaú. Então ali já foi falado sobre essa aula, né, onde Rebeca mata o Isaac, então rapidinho ali, dá cozinha ali e tal, né? E ali acaba que Isaac abençoa. E aí começa o conflito dos dois irmãos. E levando para essa história aqui, vai nos dizer no capítulo número 32, versículo 11, quando Jacó faz uma oração, disse mais Jacó: Deus do meu pai Abraão e Deus do meu pai Isaac, o Senhor que me dissestes. Então foi Deus que disse para Jacó: o Senhor que me dissestes, torna-te a tua parentela, a tua terra e a tua parentela, e faz-te bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em dois bandos. Aí no versículo 11, do capítulo 32, no versículo 11 de Gênesis, ele vai dizer assim: Jacó vai fazer essa oração: livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, ou seja, porque eu estou com medo. Porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem. Ou seja, Deus falou para Jacó: certamente te farei bem, e tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Daí, o que é que Jacó, ele é colocado no coração dele? Eu vou mandando o servo primeiro, e levando presentes para Esaú, e vai o segundo atrás, para mim conquistar o coração de Esaú. Só que, irmãos, não se conquista o coração de ninguém com presente. Se conquista o coração de alguém é com arrependimento. O coração de alguém só é ganho com arrependimento. O pastor já falou sobre isso domingo, que não adianta você fazer, se você teve eu acho que foi o pastor já, ter algo, um conflito, e chegar com um buquê de rosa, chegar com um presente para dar, aquilo ali não vai para cá. Aquele problema vai continuar. Aquele problema não foi para cá. Então Jacó vai. Porém Jacó havia ainda nele medo. E mais para frente, Jacó faz passar o povo. E quando Jacó faz passar o povo, Jacó não aguentava mais aquela situação de ser chamado enganador, de ter tido uma vida errânea, de por mais que ele conhecesse a Deus, ele sabia do processo que ele estava vivendo ali. E então Jacó, os irmãos já conhecem a história no versículo número 22, do capítulo 32, que ele luta com o anjo. E então ele luta com o anjo até pela manhã, porque ele diz: eu quero romper essa barreira, eu não quero mais viver nesse processo. Então Jacó vai ali, luta com o anjo, ou luta com Deus, até que pela manhã ele diz: eu preciso ir, só como você me abençoar. E então ele fala: como é que é o nome? Meu nome é Jacó.
Infelizmente eu não Jacó. Eu falo, pois é, você agora não será mais Jacó, e sim Israel. Aleluia! 8:36, João 8:36 vai dizer assim: se pois eu puder vos libertar verdadeiramente, Glória a Deus! Aleluia! a liberdade está quando Jesus nos liberta. A liberdade está quando Jesus nos liberta. Então Jacó já vai com o coração mais quebrantado. Mesmo com medo, Jacó vai com o coração mais quebrantado. Porém, quando Jacó já vai com um sentimento de, ó meu Senhor. Jacó já usa uma forma diferente. Ó meu Senhor, eu não mereço. Isso. E quando ele começa a conversar, Esaú vem correndo dele. E Esaú já abraça ele. Mas antes disso, Jacó põe as suas mulheres. Porque ele sabe que ele pode vir, na fúria que ele está, ele pode vir para ele impedir. Porém, irmãos, através de uma oração, aleluia, através de uma oração sincera, Deus ele quer perguntar com corações. Deus muda a história. E assim como Deus mudou a história de Esaú, Deus pode mudar a nossa história também. Oh, glória! E então Esaú vem ali, correndo, e abraça o seu irmão, e começam a chorar, e ele pergunta, ele fala, não meu irmão, isso é um presente que é para você. Ele fala, não meu irmão, eu já tenho muitos também. Eu tenho muitos presentes. Eu já tenho muito, eu tenho muita riqueza já. Hoje eu sou próspero. Esaú já era próspero. Porém, precisava ver aquele quebrantamento, aquele ciclo de ressentimento que havia neles. Porém, mesmo assim, Jacó insiste, Esaú vai ali, pega aquele presente que Jacó deu para ele. E então Esaú convida Jacó para segui-los, porém ele não vai. Jacó diz assim, não, pode ir na frente, porque nós estamos andando alguns dias e o gado está cansado, estamos cansados da viagem. Então Esaú segue a viagem e Jacó vai atrás. Porém, o pior não é aí. Porém, o pior não é aí. Bendito seja o teu O capítulo nome. número 33, louvado seja Deus, Aleluia! que fala sobre o encontro de Jacó e Esaú. Já o capítulo 34 vai falar sobre o quê? Vai falar sobre uma história que não foi não tão agradável. Porque às vezes, eu até escrevi aqui que Pai do céu, o aleluia! lar de Jacó, ele não foi implantado, o lar de Jacó, não foi implantado esse princípio, e na vida dos seus filhos não foi implantado esse princípio. Aí aqui eu escrevi algo muito importante, que diz assim, um filho que não tem firmeza em casa, procura um refúgio em outro lugar. O que levou os filhos de Jacó a agir daquela forma, não só ensine seus filhos, mas viva, seja o exemplo para eles. Aleluia! Oh, aleluia! O pai e uma mãe, que eles falam de Jesus, mas em casa não vive Jesus, o filho jamais vai desejar seguir a Jesus. Oh, glória, aleluia! Meu Deus! Pai e uma mãe, que fala de Jesus, mas não vive Jesus dentro do lar, os filhos jamais vão desejar Jesus. E vão procurar refúgios em outros lugares. Hoje em dia nós vemos a comum. Filhos de crentes hoje estão no mundo destinados. Há uma certa feita, eu acho que eu comentei aqui que minha prima falou, que disse que ela teve na cabeça uma vez com o filho dela, e a maioria dos jovens que estão lá são filhos de crentes. Às vezes nós temos que perguntar, não, mas eu não liga não. Ele liga assim. Sabe aquele espelho que você se olha para ver se você está bonito, se a roupa combinou? Os seus filhos olham para você como aquele espelho que você olha. O seu filho olha para você como você é um espelho para eles. Então seja espelho para os seus filhos. Seja exemplo dentro da sua casa.
que possamos ter esse discernimento e temos que ter essa prudência. Temos que ter essa prudência. No capítulo 34, a palavra de Deus vai dizer que quando que Jacó ele tem uma filha, eu estou terminando, chamada Diná. O capítulo 34 vai falar que Jacó ele tinha uma filha chamada Diná. E essa Diná, que era filha de Lia, ela saiu para ver as filhas da terra, ou seja, saiu para uma outra cidade, outro lugar para conhecer. Só que, conhecendo um certo rapaz, um certo moço, um certo príncipe chamado Siquém, presta atenção, chamado Siquém, ele se apegou, teve um caso com ela, e acabou que tirando a honra da moça. Porém, ele se apegou e a amou muito, afetuosamente, e desejou casar com ela. Então, ele pede seu pai, amor, um hebreu, príncipe daquela terra, que eu levasse até aquele pai daquela moça. Eu quero, porque eu gostei muito dela, e eu quero me casar com ela. Jacó soube do que havia ocorrido, porque não podia. Jacó não comenta nada, os filhos de Jacó vem irado, revoltado. Então, aquele príncipe, ele fala com eles que quer casar com aquela moça, Jacó concorda. Os filhos de Jacó armam uma cilada para eles. Os filhos de Jacó armam uma cilada para eles. Olha, na condição de você casar com uma minha irmã, só vai ter um jeito. Vocês têm que ser circuncidados. Vocês precisam ser circuncidados. Porque nós somos, eu não vou entrar em detalhes, né? Porém, aquele príncipe, ele estava tão apaixonado, tão envolvido com aquela moça, que aquele rei, aquele príncipe, ele aceita, e com toda a cidade, eles acabam conversando, e então eles concordam com aquilo. Quando então está ali, no terceiro dia de muita dor, esses dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, obrigado, meu irmão. Simeão e Levi entram naquela cidade e mata a todos os homens daquela cidade. Porém, aí você imagina o coração do pai. Vendo que os dois filhos teve essa astúcia. Onde ele conhecia o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Ai, meu Deus, como é que a história é triste. Irmãos, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, sim, servimos, mas às vezes por falta de prudência nossa, por falta de discernimento nosso, nós saímos de debaixo desse poderoso Altíssimo e a nossa família se torna um caos. E é por isso que tem que ser implantado o reino dos céus dentro do nosso lar. Oh, glória! O reino de Deus precisa ser implantado em nossas vidas. Louvado seja Deus. No coração de Simeão e Levi poderia ter sido diferente. Eles poderiam ter tido um coração diferente, um coração mais amoroso, perdoador. Porque no livro de Tiago 1, 19 e 20, no 20 fala que no 20 ele fala que a ira do homem, ela não produz a graça de Deus. No livro de Tiago, capítulo 1, o versículo 20, fala que a ira do homem não produz a graça de Deus. Lembra ali, procurei Tiago, capítulo 1, o versículo 20. A ira do homem não produz. Só para o Tiago, capítulo 1, o versículo 20. Quem pode ler rapidinho? Porque às vezes nós chegamos aqui por isso. Amém? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A justiça de Deus. A ira do homem
não opera a justiça de Deus. A justiça de Deus só vai operar em nossas vidas quando nós não nos engarramos, quando nós entregarmos ao Senhor. E uma vez que nós entregarmos a Deus, então a justiça de Deus se manifesta. Se quisermos ver a justiça de Deus em nossas vidas, quer sejam nós jovens, adultos, pais, mães, avós, se quisermos ver a justiça de Deus em nossas vidas, precisamos deixar ele de lado, o ressentimento de lado. É por isso Aleluia! que Glória! o versículo número 15 fala que ninguém se prive da graça de Deus, que ninguém se prive da graça de Deus, que não venhamos nos afastar da graça de Deus. Aleluia! Buscarmos, nos aprofundarmos e nos aperfeiçoarmos nesse amor que nos foi entregue, assim como está escrito no livro de João 3,16, porque Deus amou muito de tal amor, e não foi um amor qualquer. Quando alguém disse para nós que não nos amávamos, quando alguém disse para nós que nós não merecíamos, Ele nos amou com um amor incondicional. E esse foi o amor que Jesus, Ele teve por mim e por você. Ele desceu, veio aqui e morreu por você. Oh, glória! Hoje, Ele nos dá o direito de termos uma família próspera, assim como Josué escolheu, assim como Josué tomou a decisão. Vocês decidam a quem vocês querem servir, porém eu e a minha casa serviremos. Aleluia! Irmãos, às vezes parece difícil, às vezes parece impossível, mas o ciclo do ressentimento precisa ser quebrado no nosso meio. O ciclo da mágoa, do ressentimento, precisa ser quebrado do meio das famílias, para que a família vá bem, para que o esposo, para que a esposa tenha os seus filhos bem. Meu Deus! Aleluia! O ressentimento. Efésios 6, se eu não me engano a memória, o versículo 4, vai dizer que pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na ademoestação do Senhor. Ou seja, criai-vos no ensino da palavra de Deus. O filho pródigo se desviou. Estou terminando. Ele embora. O filho pródigo se desviou. O filho pródigo foi embora. Mas ele se lembrou que era embora. E o pai, não o pai que jogaria na cara que ele fracassou, mas o pai que foi lá, pegou a melhor roupa para ele, pegou a melhor sandália para ele, aleluia, e matou um carneiro, um cordeiro, um boi, para festejar. O que aquele filho falou? Comigo e com você não é diferente. O convite de Jesus, ele é estendido todos os dias para as nossas vidas. A história de Jacó, a história dos seus filhos ficaram, porém, e eu termino aqui, porém, houve um anão que rompeu esse ciclo de ressentimento, porque José, ele poderia ter todo motivo para estar cheio de ressentimento do mágoas, mas ele decidiu romper. Por quê? Por causa do propósito de Deus na vida dele. Aleluia! Oh, José disse assim: o propósito de Deus tem na minha vida é maior do que qualquer ressentimento que eu possa ter pelos meus irmãos. Aleluia! Os irmãos o venderam. E ainda depois chegaram lá. José disse: meus são meus irmãos, mas eu ainda não posso revelar. Irmãos, para se viver o propósito, tem que suportar o processo. Aleluia! Ai, meu Deus, mas é tão difícil. Às vezes eu estou passando um deserto tão grande na minha vida. Saiba que a palavra de Deus fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória. Eita Deus grande! Então, as lutas que nós passamos aqui nem pode se comparar com a glória que nós é que se revelar, meus irmãos. Aleluia! Vamos, gente, mas eu não consegui. Consegue, com a ajuda de Jesus, se pois o que vos libertar verdadeiramente sereis. Glória! Continue, porque nós somos abençoados, meus irmãos.
Nós somos abençoados, porque nós temos a direção do Espírito Santo. Nós temos a orientação de Deus em nossas vidas. Mas o que eu preciso fazer é não sairmos de debaixo do esconderijo do Altíssimo. Deus abençoe. Graças a Deus.